Olha, gente, aliás, o vermelho são os bolsonaristas que estão, né? Estão enraivecidos, viu, gente? Enraivecidos. Aliás, assim, um alerta que eu faço para as pessoas: o nível de ódio nas redes cresceu muito nos últimos dias com a questão do Charlie Kirk, né? Eu escrevi um artigo essa semana na revista Semanal, e também tenho acompanhado esse caso, principalmente em relação ao Nicolas Ferreira, que a gente falou semana passada. E olha, uma enxurrada de haters nas minhas redes sociais, viu? Principalmente no Instagram, muito discurso de ódio. Tive que, inclusive, ali limitar os comentários, viu, gente? Então fiquem espertos aí. Mas vamos lá. Qual que é o assunto da segunda-feira, hein? Tem muitos, né? O Ivan tá de plantão, mas diga lá. Vamos lá. Bom, Plínio, primeiro, acho que você podia falar um pouquinho, porque na semana passada você deu uma antecipada nessa ofensiva aí da extrema-direita, do Nicolas Ferreira e tudo mais, né? Você tinha até falado sobre o apito de cachorro do Nicolas Ferreira, convocando aí os extremistas a atacarem opositores, né? Enfim, só que o Marcelo Haller, inclusive, escreveu um artigo esse fim de semana interpretando que esse movimento já sinaliza até um certo abandono a Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é citado nessa ofensiva, né? E ele perde protagonismo de alguma maneira. Né? Como você vem enxergando os últimos movimentos aí da extrema-direita? E queria saber se você tem novidades também com relação a isso, né? Como a extrema-direita vem se comportando desde a condenação do ex-presidente na última quinta-feira. Pois é interessante essa leitura que o Marcelo fez, gente, porque realmente, assim, existe um flanco de batalha dentro da direita, ultradireita brasileira. Eu acabei de subir 2 notas lá na revista Fórum.com.br, explicando um pouco como é que está essa situação, viu, Ivan? A primeira delas é o seguinte: existe sim esse movimento que no Brasil aí está tendo como principal articulador o Nicolas Ferreira, que é alinhado ao movimento da ultradireita nos Estados Unidos, né? De usar o caso Charlie Kirk, né? Para incitar a violência contra qualquer pessoa que eles considerem comunista, né? E daí você coloca nesse saco, né? Desde pessoas que são contra as armas, ou pessoas que são de esquerda, progressistas, qualquer um que eles considerem colocar nessa sacola aí. Até o Whindersson Nunes, né, esse fim de semana se noticiou aí, entrou nesse embate, que é uma pessoa que não tem um posicionamento político declarado. Né? Acho que isso é interessante. E esse movimento também tem uma questão envolvendo diretamente 2026. E o que acontece quando o Nicolas se lança aí como líder desse movimento? Existe agora, definitivamente, desde a semana passada, um vazio na direita, principalmente na ultradireita. Né? O Bolsonaro, a gente já vinha dizendo aqui que foi jogado na lata de lixo, já era uma carta ali que estava fora do baralho. Mas com a condenação, isso abriu a briga ainda mais na ultradireita pelo espólio, aí, pelo controle do bolsonarismo, principalmente desse eleitorado mais radical. E daí tem essa questão envolvendo o Nicolas e tem uma questão envolvendo diretamente o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, gente, abriu agora diretamente, e o Tarcísio já foi avisado isso, uma guerra contra o Tarcísio. O Eduardo já tem falado com interlocutores sobre uma candidatura à presidência em 2026 e trabalha com 2 cenários, viu? 2 cenários. Caso a anistia seja concedida, ele volta para o Brasil para liderar aí um levante contra o Alexandre de Moraes e se viabilizar como candidato da ultradireita, como candidato do clã Bolsonaro. Né? Caso isso não aconteça, ele quer lançar essa candidatura dos Estados Unidos, viu, Azenha Mello? De lá dos Estados Unidos, e daí não tem nada a ver com anti-Lula, mas justamente para mostrar que o Tarcísio é o candidato
da centro-direita, do centrão, né? E diferenciar para os eleitores extremistas as duas candidaturas. Isso pode ser muito bom, inclusive, para o Lula, que deve implodir aí essa direita. Só que é interessante que hoje o Eduardo, até vou buscar aqui, ontem à noite, ele fez um aceno para o sistema financeiro, viu, gente? O sistema financeiro que tem como principal entusiasta aí, né? Apoia com entusiasmo o Tarcísio Gomes de Freitas. Ontem à noite o Eduardo fez um aceno para o sistema financeiro num vídeo que ele gravou. Primeiro ele gravou um vídeo, colocou nos stories dele, falando dessa questão do cancelamento dos vistos pelo governo Trump, das pessoas que estão criticando nas redes sociais, né, o assassinato do Charlie Kirk, né? Isso, inclusive, existe todo um comando que aqui no Brasil tem se destacado o Nicolas para denunciar, né? Inclusive, ele colocou uma campanha aí para demitir comunistas, aquela história toda. O Eduardo fez coro com isso nos Estados Unidos, depois ele voltou para fazer uma observação que isso não vai sair lá na mídia liberal, gente. Mas é bom trazer aqui. Vou colocar esse vídeo. Você pode tirar aí, Azenha, essa imagem, por favor, da matéria aí, só para as pessoas terem uma ideia aqui. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Apenas fazer uma observação sobre o meu stories anterior. Nos Estados Unidos, o cancelamento do visto está ocorrendo por conta, né, do executivo, né? É o governo Trump, o secretário Marco Rubio. Vocês viram provavelmente o X, a postagem no X do Christopher Landau, o braço direito do Marco Rubio. Então, vamos com calma, porque no Brasil hoje o que a gente menos precisa é dar mais poder ao Estado, seja o executivo ou o judiciário. Interessante, ó. O que a gente menos precisa no Brasil é dar mais poder ao Estado, seja ao executivo ou ao judiciário. Daí ele fala aqui, ó. Pelo amor de Deus, não vamos por esse caminho. A gente precisa justamente do oposto. É dar mais poder para a população. Como é que você dá mais? A população. Ele fala população, dá mais poder à população. E daí ele fala assim, como é que você dá mais poder à população? Escuta essa Amélia Azenha, ó. Mais poder à população, limitando a esfera de atuação do Estado. A tributação, a burocracia e assim por diante. Beleza? Mais poder à população, limitando a esfera de atuação do Estado. A tributação, a burocracia. A tributação, limitando o poder de atuação do Estado. A tributação, a burocracia. Oi, Faria Lima, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas eu estou olhando para vocês, né? Então, assim, o Eduardo vai começar agora uma incursão para tentar se viabilizar como candidato do clã Bolsonaro, gente. E isso aí foi o primeiro aceno de que eu, eleito, não vou deixar o Estado atrapalhar a economia. Lembrando que há 2 semanas atrás, o Tarcísio falou lá num evento na Faria Lima que o mercado ia ser o grande responsável para reduzir as mazelas sociais do Brasil, viu, gente? O discurso, no fundo, é o mesmo, viu, Melo e Azenha?